leitura. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Filipenses 4, verso 4. Paulo escreveu aos cristãos de Filipos, da igreja em Filipos, e na carta ele diz assim no verso 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos ler juntos? Vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se sempre. Pode tomar o seu assento. Glórias ao Senhor. Antes que a gente prossiga, vou fazer uma pergunta para você, retórica, não precisa responder, apenas para você mesmo. Você é uma pessoa feliz? Você tem sido uma pessoa feliz? O que você responderia? Bom, talvez eu pudesse dizer sobre minha esposa é uma pessoa feliz? Eu poderia dizer sim ou não. E ela poderia dizer o mesmo: não, meu marido é ou não feliz. Talvez o pai pudesse falar do filho, o filho pudesse falar do pai. A pergunta é se nós somos felizes. Se nós somos felizes. Diante de tantas batalhas, de tantas lutas, de tantos enfrentamentos nesta vida terrena, será que nós conseguiríamos dizer que somos pessoas felizes? Todos os dias nós enfrentamos problemas. Eu tenho certeza que o problema não chega só na minha casa, eu tenho certeza que chega na sua também. Eu tenho plena convicção de que a enfermidade não entra só na minha casa de vez em quando, mas entra na sua também. Eu tenho certeza que não sou só eu que já perdeu entes queridos, eu acredito que muitos aqui também já perderam entes queridos. Imagine, por exemplo, recente, nosso irmão que partiu, nosso irmão José Egino. Perguntaríamos para Adriana, perguntaríamos para os filhos se eles são felizes. Seria fácil eles responderem para nós nesse momento de dor, porque agora é um momento de luto. Seria fácil dizer que são felizes? Então, pela perspectiva humana, é difícil dizer que somos pessoas felizes. Mas a ordem do Senhor, através de Paulo, é uma ordem expressa. Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Paulo está declarando que devemos nos alegrar o tempo todo no Senhor. E aí ele repete, vou dizer novamente: alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Vamos analisar a vida desse homem, porque Paulo, ele se tem um exemplo de dor, se há um exemplo de sofrimento no Novo Testamento que possa, realmente nos fazer compreender como é a vida de um ser humano nessa terra, é a de Paulo. Será que Paulo tinha uma vida feliz enquanto ele era um defensor da Torá, enquanto ele era um judeu praticante do judaísmo, da lei? Será que ele era um homem feliz? E depois, quando ele se converte a Jesus, será que ele perdeu a alegria? Ou será que agora ele é alegre? Vamos ver um pouquinho da vida de Paulo, só um pouquinho da vida dele, quando ele declara os sofrimentos que ele havia passado no mundo. Olha 2 Coríntios, no capítulo 11. Vá comigo lá, 2 Coríntios, capítulo de número 11, e verso 23.
Aleluia. Verso 23. Ele vai dizendo assim: são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Estou no 23, amém? Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Você entendeu a vida desse homem, depois que ele passou a servir a Cristo? Olha o que ele sofreu. Será que nós sofremos 1/3 do que ele sofreu? Será que na nossa vida até aqui sofremos 1/3 do que esse homem sofreu? Não, com certeza nenhum de nós. Com certeza nenhum de nós. Mas por que reclamamos tanto? Por que muitas vezes murmuramos? Como se fôssemos morrer, como se nada mais fosse dar certo. Por que muitas vezes na vida nós vivemos apenas na base da lamentação? Quando nós olhamos para um homem como Paulo, que passou por todas essas situações aqui e outras, ele diz à igreja: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. Paulo está declarando, Paulo não está sendo irônico, Paulo está sendo verdadeiro, ele está dizendo: alegrem-se no Senhor. Passe o que passar, enfrente o que enfrentar, alegre-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Mas não é essa alegria que nós vemos no mundo, porque muitas pessoas se alegram, vai chegando o final de ano, estamos em dezembro, então mês de festas, as pessoas se animam para comprar roupa nova, para comprar um calçado novo, para comprar um presente. As pessoas se animam porque está chegando datas comemorativas, vão fazer uma ceia, vão fazer festa em casa, vão fazer um churrasco, se animam porque está chegando o final do ano, tem mais uma virada, vamos começar um novo ano. As pessoas se alegram, mas é uma alegria passageira, é uma alegria bem momentânea. E no auge, muitas vezes no auge dessa alegria momentânea, um imprevisto acontece. Quantas pessoas não perderam um ente querido no dia do Natal? Quantas pessoas não perderam um ente querido próximo ao seu aniversário? Minha mãe faleceu 1 semana depois do aniversário dela. Percebe? Os imprevistos, nós nunca sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Nós nunca sabemos o que vai acontecer minutos adiante. Nunca sabemos. Então podemos estar alegres, podemos estar tendo uma alegria assim de momento, e um imprevisto de repente acontece, uma catástrofe, uma enfermidade, uma morte. Sempre vai acontecer algo assim no mundo. E aí essa alegria de momento, de um momento a outro, ela se desfaz e vem a tristeza, vem a amargura, vem o sofrimento, vem a dor. Percebe? E aí a pergunta: você é feliz? Paulo era um homem feliz. Paulo era um homem feliz. Ele expõe aqui uma lista de tantos sofrimentos que ele já enfrentou. Ele expõe essa lista,
mas ele não está expondo essa lista para demonstrar tristeza, para demonstrar que a sua vida está um peso, para demonstrar que ele está querendo desistir. Muito pelo contrário, ele está trazendo essa lista, informando a igreja os seus sofrimentos, para mostrar que diante de todas essas coisas ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu. Ele permaneceu firme e fiel a Deus. E o que foi a força motriz da sua fé? O que foi a força motriz da sua fé? Cristo. Cristo crucificado, ressurreto. A promessa da salvação, a promessa do retorno de Jesus, para presentear, para recompensar os seus. E isto mantinha Paulo sempre feliz. Estar feliz é algo que Deus deseja em nós. Imagine que Deus, claro, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele conhece as nossas lutas, Ele tem contemplado tudo isso. O próprio Jesus veio aqui e viveu tudo isso por nós. Viveu todas essas situações. Então Ele sabe exatamente o que nós passamos aqui. Ele permite, Ele não, Ele sabe, no momento de dor a gente chora, muitas vezes choramos, Ele compreende isso. Só que Deus não se agrada se nós permanecermos nesta situação de tristeza, de desencorajamento, de desânimo, de dor na alma. Ele não se agrada de nós se nós permanecermos assim. Eu conheço uma pessoa crente que todas as vezes que ela me vê, ela só reclama da vida. É uma cliente na loja. Todas as vezes, eu até me desvio. Muitas vezes. Meu Deus, não é possível. Uma serva do Senhor, uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, só murmura, só reclama, e murmura. Será que Deus se alegra disso? Não, Deus não se alegra disso. Deus não se alegra disso. Ele sabe que nós sofremos aqui, Ele permite tais coisas acontecerem conosco, mas Ele não espera que nós permanecemos na tristeza, Ele não espera que nós permaneçamos desanimados, Ele não espera que nós desistamos, Ele não espera que nós estacionemos na fé, Ele espera que nós olhemos para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé, e entendamos que Ele venceu o mundo e todas estas coisas por nós, para que nós pudéssemos receber dEle o presente da vida eterna. Compreende? Irmãos, quem é que não fica chateado? Quem é que muitas vezes não fica angustiado por uma perca financeira? Quem é que não fica chateado com alguém enfermo na família e não fica triste? É lógico que nós ficamos. Só que nós não permanecermos nessa situação de tristeza e de dor. É um momento. É um momento só, é o que diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria se irrompe pela manhã. Essa é a vida do crente, essa é a vida do crente. Ele passa por tribulações neste mundo, ele vive o sofrimento ali naquele momento, mas ele não permanece naquele estado de dor, naquele estado de tristeza, naquele estado depressivo, naquele estado oprimido. Ele não permanece, porque ele olha para o autor e o consumador da sua fé, que é Cristo, que já venceu o mundo e essas coisas. Paulo nos dá exatamente esse exemplo. Nos foi falado na mensagem de quarta-feira sobre Estevão, um diácono levantado pelos apóstolos para servir as mesas, um homem cheio do Espírito Santo, e que ele foi confrontado pelos religiosos da época, foi odiado por eles. Ele abriu a sua boca e falou a verdade, pregou a palavra de Deus de uma maneira extraordinária. Será que ele esperava que aqueles homens todos, eles compreendessem
e se arrependessem, talvez no coração de Estevão ele estivesse pregando com a esperança de que aqueles homens se convertessem, se arrependessem de estarem vivendo contrários à fé em Jesus. Mas certamente, se ele tinha essa esperança, ele também tinha uma certeza de que se eles não se convertessem, eles o odiariam ainda mais. E assim foi. E o texto diz que quando o Estevão, ele olha para aqueles homens e diz: vocês são iguaizinhos aos seus antepassados, vocês não mudaram nada, vocês continuam fazendo a mesma coisa, vocês continuam matando os profetas, vocês continuam matando as pessoas que querem fazer o certo, vocês continuam reprimindo essas pessoas, oprimindo essas pessoas. E aí aqueles homens se enfurecem e começam a apedrejá-lo. Será que Estevão naquele momento ele estava num estado de dor profunda, recebendo aquelas pedras? No texto a gente lê que não. Você já viu o texto? Que interessante. Diz que ele olha para o céu, ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu, e ele diz: estou vendo Jesus. Um homem vestido de branco, eu estou vendo Jesus, ele está olhando para mim. Ou seja, o que tomou conta do coração de Estevão no momento em que ele estava sendo apedrejado para morrer ali, o que tomou conta do coração de Estevão foi a alegria da salvação. Foi a alegria da salvação. Ele morreu feliz, e a Bíblia diz, o texto diz que ele adormeceu. Depois de ser apedrejado, ele adormeceu. Não é assim que ele fala lá? Vamos ver, Atos, no capítulo 7, só o trechinho final lá, acho que é do verso 60. Atos 7:60. Espera aí que eu estou me encontrando aqui. Verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este fazia o quê? Ele orava. Irmãos, pare e pensa um negócio desse, tomando pedrada. De onde que vinha a força para orar? É difícil das pedradas figuradas que nós recebemos. É diferente, ali eram pedradas literais, era algo literal, ele estava sendo apedrejado de verdade, eram pedras reais, estava atingindo todo o corpo dele, e ele estava orando. É assim na vida de um ser humano comum? Vamos dizer, acaba de ser atropelado, está todo estribuchado, ele vai conseguir louvar a Deus? Ele vai conseguir orar a Deus, um ser humano comum? Não, ele vai ficar gritando, ele vai ficar agonizando, ele vai ficar ali, maltratando quem está perto, xingando de dor. É a situação, é a reação humana comum de um ser humano. Já viu uma mulher dando à luz em parto normal? Diz que a mulher xinga o marido que só, porque ela sente uma dor tão grande, que a dor do parto é algo tão terrível, que eu não sei como é que é, mas diz que é algo tão terrível. Uma mulher que não tem o Senhor Jesus na sua vida, xinga até o marido. A reação não é de alegria, entende? Mas olha só o servo de Deus, ele está sendo apedrejado, e ele está orando, é o que diz a palavra aqui. Ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, morreu. Não, o trecho diz: adormeceu. Por quê? Porque a palavra do Senhor declara que aqueles que partem desse mundo são conduzidos até Jesus. Os anjos os conduzem até Jesus, pegam suas almas e levam até Jesus, levam ao terceiro céu. Ou seja, não é uma morte mais, é uma passagem, deixa este mundo para entrar na presença de Deus, para estar lá no terceiro céu. Então, Estevão estava se alegrando no momento
da sua morte. No momento de sua morte, ele se alegrava. Ele orava por aquelas pessoas: Senhor, não considerem eles culpados pelo que eles estão fazendo. Ele praticamente repetiu as palavras de Cristo: perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele viu Jesus. Esse foi acho que foi o momento mais radiante da vida terrena dele, foi ver Jesus enquanto ele era apedrejado. Percebe, irmãos? Percebe isso? E aí então voltamos a Paulo, e sem falar que o texto diz que ele, foi morto à vista de Paulo. Paulo estava presente. Era chamado Saulo, ele estava presente ali. Ele viu tudo aquilo. E agora é Paulo quem está na mesma situação, sofrendo, sendo perseguido, apedrejado. Ele foi apedrejado também. Ele só não morreu apedrejado porque não era a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que quando ele foi apedrejado, ele caiu como morto. Ele ficou ali dado como um morto. Mas ele não morreu porque não era ainda o tempo. Deus ainda tinha muito para ele adiante. Ele sofreu exatamente o mesmo sofrimento, de Estevão, embora não tenha morrido. Mas quando Estevão morre, cessa toda a dor e ele parte para o Senhor. Essa é a maior alegria. Essa é a maior alegria. E Paulo agora está sendo perseguido, passa por naufrágios, açoites várias vezes, repetidas vezes, sofreu e sofreu. E ele está dizendo à igreja: alegrem-se no Senhor. Ou seja, veja, se Paulo não tivesse sido preso, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava algemado a um soldado. Então, imagine que as prisões de Paulo, a maneira como que Paulo reagiu mediante as suas prisões, ao invés de desencorajar a igreja, a encorajou ainda mais, porque Paulo, ele não se lamentou, Paulo, ele não ficou pedindo socorro, ele não ficou clamando socorro para a igreja, não, Paulo de dentro da prisão, ele escrevia cartas de encorajamento para a igreja, demonstrando para a igreja que ele estava firme, demonstrando para a igreja que ele estava de pé em sua fé, demonstrando para a igreja que ele se alegrava em Deus. Então as prisões de Paulo foram motivo para que a igreja continuasse crescendo, foram motivos para que a igreja continuasse firme, vivendo de fé em fé. Agora, irmão, imagine uma coisa, um pregador, um pastor, um servo, uma serva de Deus de altar, está sempre pregando a palavra, com convicção, com aquela alegria, aí começa a passar por situações terríveis na vida, começa a ser perseguido aqui, começa sofrimento ali, perde o emprego lá, fica doente. Imagine esse servo subindo no altar e começa a falar: igreja, orem por mim, porque minha vida está muito difícil, igreja, eu estou aqui só pela misericórdia de Deus, igreja, eu não estou suportando, igreja, orem para que eu não caia. Qual vai ser a reação da igreja ao ouvir este líder se lamentar dessa maneira, pedir por socorro? Qual vai ser a reação da igreja? Vai ser de tristeza e dor também. A igreja vai desanimar. A igreja vai olhar: mas ele que é o líder, se ele está assim e está pedindo socorro, imagine nós. Imagine se Paulo fizesse isso. O que seria da igreja? Não, Paulo compreendia exatamente o porquê que ele vivia passando por todas aquelas aflições. Ele compreendia claramente pela fé. Ele entendia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele estava contribuindo para o crescimento da igreja, para o bem da igreja. Ele entendia que tudo aquilo contribuía para o bem daqueles que amam a Deus. E até hoje está contribuindo para o bem de quem ama a Deus. O que ele viveu, o que ele sofreu.
Então nós temos que ter isso no nosso coração, que as nossas lutas que são momentâneas, que as nossas dores que são momentâneas, que os nossos sofrimentos que são momentâneos, todas estas coisas Deus permite nas nossas vidas para que nós sejamos aperfeiçoados na fé e não destruídos. Todo sofrimento e dor que nós passamos neste mundo não é para a nossa destruição, mas é para o aperfeiçoamento da nossa fé. Por isso Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Seja qual for a luta, seja qual for a perseguição que você esteja vivendo, alegrem-se no Senhor. Seja uma enfermidade, seja a falta de dinheiro, seja a perca de um ente querido, seja a perca do emprego, seja o que for, alegrem-se no Senhor. Tem que estar constantemente no nosso coração a alegria da salvação, irmãos. Sabermos, entendermos que a nossa vida aqui, ela não vai durar para sempre, mas que já nos está garantido a alegria da eternidade, a salvação, a vida eterna. Esse é o fim de todos nós. Esse é o fim de todos nós. Esse é o fim que Deus preparou para nós, os que o amamos, a vida eterna. Esse é o fim que Deus preparou para toda a igreja, para todos aqueles que o amam, que o servem. Então, alegrem-se no Senhor. No passado existia um homem, um padre católico chamado John Hus, que compreendeu a Bíblia. O Espírito Santo abriu o seu coração, a sua mente, e ele entendeu que estava sendo deixado de ser pregada a verdade da palavra de Deus. Então ele, na sua congregação, começou a pregar a verdade. Compungido pelo Espírito Santo, ele começou a pregar a verdade. Ele começou a anunciar a palavra de Deus com clareza, e as pessoas da sua congregação começaram a ser libertas da opressão católica, do clérigo. E quando o clero da igreja ficou sabendo, quando os sacerdotes lá católicos ficaram sabendo, os maiorais da igreja, os bispos, o Papa, eles levaram John Hus até eles numa reunião, e eles repreenderam John Hus. Eles proibiram ele de continuar pregando o que ele vinha pregando. Mas a história diz que esse homem não deu ouvidos, e ele continuou pregando a verdade, sendo depois preso por isso. E ele passou vários dias numa masmorra, vários dias, e foi lhe dada a oportunidade de se retratar diante do clero, mas ele não o fez. Ele disse que não podia mais voltar atrás, que agora ele conhecia a verdade, ele sabia que eles também conheciam essa verdade, mas eles escondiam essa verdade do povo, e ele se negou a se retratar e a voltar a pregar de maneira reprovada por Deus. E por causa disso, esse homem foi condenado à morte. Este homem foi queimado vivo em praça pública diante de todos. E a história conta que este homem, John Hus, enquanto as chamas começavam a pegar no seu corpo, ele louvava a Deus, ele adorava o Senhor, ele exaltava, trazendo admiração de todos aqueles que estavam ali vendo ele sendo queimado. Ou seja, enquanto ele estava morrendo queimado, ele se alegrava com a salvação, ele se alegrava no Senhor, porque ele sabia que tinha cumprido com os propósitos de Deus, e agora estava partindo para a glória, para estar com o Senhor da eternidade. Isso para muitos é loucura. Para muitos é loucura. Você com certeza já ouviu pessoas dizendo: mas você tá só, olha, tudo dando errado e você ainda está feliz, você ainda está alegre, você ainda está aí cantando. As pessoas acham isso loucura. As pessoas comuns, as pessoas naturais acham que isso é um absurdo. Mas para quem conhece Jesus sabe que não é um absurdo.
Porque a paz do Senhor Jesus, ela excede o entendimento do ser humano, ela excede todo o entendimento humano. A paz, a alegria, que essa alegria, ela vem do Espírito, não o Espírito humano. Essa alegria, ela vem do Espírito de Deus. É fruto do Espírito, a alegria é fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22. A alegria é fruto do Espírito, ou seja, ela permanece em nós. Então Deus se alegra de nós quando nós estamos nos alegrando nele. Mesmo diante de luta, de perseguição, de perca, seja o que for, estamos nos alegrando do Senhor, sem desistir da nossa jornada como cristãos sobre essa terra, sem desistir da nossa fé, sem olhar para trás. Estamos louvando e exaltando o nome do Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Paulo também diz em Romanos 8, no verso 18, olha só que coisa tremenda. Alegre-se no Senhor. Olha que coisa tremenda. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou ler de novo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia. Olha só que coisa tremenda. Paulo, ele compreendia o que estava para ser revelado. Paulo, ele compreendia o que estava por vir. Ele se alegrava nisso, ele se alegrava no Senhor, o seu Salvador. Coisa que muito crente não está fazendo nos dias de hoje. Muito crente está se entristecendo, muito crente está murmurando, muito crente está querendo desistir, abrindo a boca para amaldiçoar ao invés de abençoar, trazendo assim a insatisfação no coração do Senhor Deus, deixando o Espírito Santo triste. Lembre-se que Paulo escreveu também: não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar, ele está morando em nós para nos manter de pé. O Espírito Santo tem trabalhado, ele tem se esforçado para nos manter o tempo todo de pé. E muitas vezes a gente está querendo desistir, muitas vezes a gente está querendo abandonar, muitas vezes a gente está querendo regredir, muitas vezes nós estamos querendo voltar para trás, e entristecendo assim o Espírito Santo de Deus, que está firme e forte em nós ali. O fruto dele: alegria, amor, paz, esperança, temperança, domínio próprio. O fruto do Espírito Santo atuando em nós, e nós querendo desistir tantas vezes, nós querendo parar, a gente querendo parar. O pastor fala assim, mas não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou vivendo, não sabe como é que eu estou sendo perseguido lá no meu emprego, não tem ideia de que é ficar sem dinheiro, sem ter o que comer. Olha, eu sei o que é passar por todas essas coisas, graças a Deus. Graças a Deus, eu sei o que é padecer necessidade. Louvo a Deus de todo o meu coração, porque eu sei o que é padecer necessidade. Eu nasci numa família muito pobre. Eu morei numa favela quando a favela ainda era o início. Eu morei, em situações precárias, em algumas condições muitas vezes subhumanas. Então eu sei o que é passar necessidade. Já contei minha história, um pouco da minha história com a igreja, as lutas que passei desempregado, dependendo de cesta básica, de ajuda. Quantas lutas passei, quantas batalhas, quanta perseguição sofri. Mas eu sou grato a Deus por todas essas situações que vivi, por todas as situações que passei. E eu posso dizer como Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então para de chorar, para de chorar e se lamentar. O Senhor está aí para enxugar as lágrimas dos seus olhos. Ele está aí dizendo para você: não é para baixar a cabeça, não é para olhar para trás, não é para desistir. Eu sou o teu Deus e não te abandono, jamais, jamais.
Estou com você no momento de dor, estou com você no momento de alegria, estou com você no momento em que você passa necessidade, estou com você no momento da bonança. Deus está com você, Cristo, o Espírito Santo está com você. E Ele permite todas as situações boas, ruins e péssimas. Ele permite todas elas para aperfeiçoamento da sua fé. Ele está te preparando para herdar a vida eterna. Ele está preparando você para herdar os céus de Deus. E Paulo tinha convicção disso. Paulo tinha convicção disso. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele disse: a natureza criada, no verso 19, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse momento está para chegar, está para acontecer. Aleluia. É por isso que você vê Paulo o tempo todo encorajando a igreja, porque ele está convicto disso. Ele está convicto. Ele está tão convicto que chega uma hora em que ele declara, né, que ele não sabia se ele, agora em Cristo, agora que estava em Cristo, ele não sabia se ele deveria querer continuar na terra ou se ele já queria estar com Cristo. Ele falou: eu queria estar já com Cristo, eu queria já morrer e estar com Cristo. Mas aí ele entendeu, porque o Espírito Santo lhe revelava que era bom que ele ainda continuasse sobre a terra por um período. Então ele sabia que isso era para que a igreja pudesse ser abençoada por Deus através de sua vida. Então ele preferiu ficar mais um tempo. Mas ele já estava tão feliz com a salvação que ele queria partir de imediato para Deus. Queria partir de imediato para Cristo. Mas tem crente aqui que, se a gente perguntar: você tem medo da morte? Ai, misericórdia, pastor, não fala de morte não, ai, misericórdia, ai. Tem medo. Tem medo. Não conseguiu entender ainda, não conseguiu compreender, não conseguiu absorver que a morte foi vencida por Jesus Cristo. A morte foi vencida. Para um cristão não existe mais morte. No momento da partida dele dessa terra, ele adormece, ele apaga desse mundo e acorda na eternidade. Acorda na eternidade. Irmãos, vivemos tempos difíceis, vivemos dias difíceis, e como eu sempre digo, quando vai chegando o final de ano, eu sempre digo: eu não desencorajo a igreja, não é isso, mas eu sempre digo, como Paulo disse aqui, eu vou dizer agora: alegrem-se no Senhor, porque este mundo não tem nada de bom para acontecer. As coisas só vão piorando, as coisas só vão ficando cada vez pior. A gente vê o mal cada vez mais atuante no mundo, nós vemos a mentira cada vez mais atuante no mundo, nós vemos a maldade cada vez mais atuante no mundo, nós vemos a violência cada vez mais atuante no mundo, nós vemos o desamor cada vez mais atuante no mundo. Ou seja, a cada dia que passa, essas coisas aumentam e o amor de muitos esfriando, como Jesus disse que esfriaria no tempo do fim. Então, não crie expectativas terrenas, crie expectativas vindouras, expectativas no mundo vindouro, porque Ele está para vir, Ele está por vir, Ele está por se revelar. Crie expectativas com Deus. Senhor, quando aquele dia chegar, quando esse dia chegar, quando o arrebatamento for acontecer, quando eu ouvir a trombeta soar, quando eu ver os anjos do Senhor descendo e nos transformando com o teu poder para subirmos para a glória, Senhor, grande será esse dia e a alegria da tua igreja e do teu povo. Crie expectativas na eternidade, irmãos. Enquanto estamos aqui, vamos vivendo, temos que trabalhar, temos que correr atrás, mas não crie expectativas futuras de mundo terreno, crie expectativas de um mundo vindouro que está para ser revelado por Deus, para todo aquele que crê nele, para todo aquele que crê nele. Aleluia,
Oh Jesus, cumpram-se as suas promessas. Eu quero voltar para Filipenses aqui para a gente poder ir para o encerramento. Versículo 4 novamente: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebeu? Se você se alegrar em Deus, se você se alegrar no Senhor, se você criar as expectativas no mundo vindouro que Cristo está para revelar para a tua vida, para mim e para você, se nós colocarmos a nossa mente nas coisas do alto, se nós estarmos agora, nos alegrando com as coisas de Deus para as nossas vidas, olha, o Senhor está dizendo aqui que Ele vai guardar o teu coração, Ele vai guardar a sua mente em Cristo Jesus, para não sermos abalados, irmãos. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não tem como a gente ser abalado. De novo eu volto para Estevão. Estevão não se abalou com aquela fúria dos homens contra ele. Ele não se abalou, ele não se assustou, ele não temeu. Ele começou a ser apedrejado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha vida com Deus, ele estava conectado com Deus o tempo todo. As expectativas dele eram na eternidade, então ele não se abalou. Deus guardou o coração dele e a mente dele em Cristo Jesus. Quanto crente se abala com as coisas que estão acontecendo? Ai, não gosto nem de assistir um jornal, só notícia ruim, misericórdia, onde é que tudo isso vai dar? Onde isso vai dar? O arrebatamento, vai dar no arrebatamento, porque todas essas coisas são profecias do fim. Tudo que está acontecendo no mundo hoje são profecias, são sinais de Cristo, sinais do retorno do Salvador. Então alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Ele é o autor da nossa fé, Ele é o autor da salvação. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, se apegue à verdade. Se apegue ao que é verdade, a verdade de Cristo, a verdade da palavra, a verdade de um amor real e verdadeiro. Tudo o que for nobre, tudo o que for correto, viva uma vida, correta. Faça o que é certo. Faça o que é certo o tempo todo. Seja oposição ao mundo. O mundo está vivendo de forma errada como se fosse certo. Viva de maneira certa como se fosse errado para eles. Continue vivendo certo. Deixa eles te odiarem porque você está fazendo a coisa certa. Deixa eles te odiarem porque você está agindo corretamente. Deixa te odiar, você está agradando a Deus. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, ou seja, essa é a vida que Deus quer para nós neste mundo. Não se abale com o mal. Não se deixe contaminar com as coisas deste mundo. Viva com a tua mente em Cristo. Alegre-se nele. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eleva o pensamento nas coisas de Deus, nas coisas boas da vida que Deus criou para nós. Quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa certa, faça louvando a Deus. Quando você está tendo a oportunidade, de ser luz, seja luz para a glória de Deus. Não se esconda, não se envergonhe. Deus está se agradando do crente que assim está vivendo. Pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. O Senhor tem nos ensinado aqui há anos. O Senhor vem nos ensinando aqui há anos. São 19 anos só desse ministério. E Deus tem nos ensinado durante todos esses anos aqui.
Paulo está dizendo: ponham em prática o que vocês aprendem de Deus, ponham em prática o que Deus está ensinando vocês, ponham em prática. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Olha que tremendo, quando ele vai dizer aqui no 10: alegre-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Quem dera pudéssemos nos próximos dias, quem dera pudéssemos no próximo ano declarar essa palavra: nos alegramos grandemente no Senhor, porque finalmente essa igreja renovou o seu interesse somente pelas coisas do Senhor, renovou o seu interesse na palavra, renovou o seu interesse em vir a esta casa para aprender, renovou o seu interesse em vir cultuar ao Senhor às quartas, às sextas, aos domingos, renovou o seu interesse em vir para as vigílias, renovou o seu interesse em fazer alguma coisa para a obra de Deus. Quero eu me alegrar dessa maneira, e eu creio, vou me alegrar em ver essa igreja vivendo fervorosamente para Cristo, fervorosamente, nos últimos dias que nos restam sobre essa terra. Aleluia. Amém. Qual é a ordem de Deus? Alegrem-se em todo o tempo, em toda e qualquer situação, mediante a toda e qualquer circunstância. Alegrem-se no Senhor, no Senhor, e Deus se alegrará de nós, e Ele se alegrará de nós. E a alegria dele, o que é? Nossa força. Deus abençoe. Aplaude a Jesus.